Bom dia, meus irmãos, amigos do Café com Fé e Confissão. Lembrando sempre, de divulgar esse café, lembrando sempre de falar desse café, divulgar no nosso canal, se inscrever, dar um like, assistir os nossos cultos online. Preferimos presencial, mas se não pode, online, tem sido uma grande bênção, tem alcançado muitas pessoas. Quem fala é pastor Beto Fernandes, que te ama e que faz o Café com Fé e Confissão com muito amor e carinho, para que todos nós sejamos edificados. Propague, nos ajude, vamos avançar. Amém, queridos? Ontem nós tivemos um culto lá em Piraí, na reunião dos irmãos do Verbo da Vida de Piraí, pastor Marcelo à frente lá, graduado do Rema, tem um povo bom graduado do Rema lá, coisa maravilhosa. Também tivemos lá em Pomerode, a cidade mais alemã do Brasil, com o pastor Chico também graduado, tem um povo graduado lá, aleluia. Também tivemos lá em Jaraguá, o nosso Verbo no Lar, coisa maravilhosa, coisa bondosa demais de Deus. Gaspar começa semana que vem. E Indael até o final do mês também começa. Avançando, estamos crescendo, Teremos um Rema ano que vem com 100 alunos, forte. A igreja de Blumenau está avançando, crescendo. Nós vamos ter Valença, vamos ter Barra de Piraí, Rio do Sul, Rio dos Cedros, Poço Redondo, Lages, aleluia. Vamos avançar com essa palavra maravilhosa, amém, irmãos? Graças a Deus por isso, obrigado por todos vocês e por todos os pastores colaboradores, que são uma bênção na minha vida, aleluia. E nós estamos falando a respeito de mergulhando no Espírito e compreendendo a vida de fé. É algo maravilhoso que nós estamos falando nessa série e muito bacana. E hoje nós vamos falar sobre Caim e Abel. A grande diferença entre Caim e Abel, está no fato que Abel teve um ato de fé, Caim teve um ato da alma, de emoções. Lá em Gênesis capítulo 4, do verso 1 ao 16, você pode constatar isso. Aleluia. Não é verdade? Então, Abel, um ato de fé, e Caim, uma expressão da alma. Foi por causa disso que Deus o reprovou. Isso está bem claro quando diz nas Escrituras que Abel, pela fé, ofereceu uma oferta mais excelente do que Caim, Hebreus 11, 4. Está bem claro em Hebreus 11, 4 que ele ofereceu mais excelente oferta pela fé. Amém? Caim agiu no seu próprio modo, na alma, e isso trouxe sobre ele a reprovação. Abel agiu pela fé. E isso trouxe sobre ele a aprovação. Todas as vezes que nós agimos pela fé, nós temos a aprovação. Quando nós agimos pela alma, pela emoção, nós temos a reprovação. A única coisa que agrada a Deus é a nossa fé, que exerçamos nele, que exercitemos nele. Nada honra mais o Senhor em nossas vidas do que cremos nele e obedecermos o que ele nos diz. Fé e obediência são duas das maiores chaves para uma vida de sucesso em Deus. E esses dois valores estão intimamente ligados. Na verdade, Deus espera que a nossa obediência seja por fé. É o nosso andar em Jesus por fé que traz sobre nós o sim e a aprovação de Deus. Em Colossenses, Paulo diz que nele, Jesus, nós estamos aperfeiçoados. Colossenses 2:10. Não há nada em nós mesmos, isto é, em nossa carne, aleluia, que agrade ao Senhor. Por isso, tudo que nasce em nossa carne, por mais que tenha uma aparência de espiritualidade, é totalmente reprovado por Deus. Há uma velha natureza em nós que precisa ser entregue à morte. Ela é totalmente contrária a Deus. Ela é parceira do diabo e conspira contra Deus, por mais que ela se camufle através das aparências de sabedoria. Paulo deixa bem claro que a carne e o espírito são opostos entre si. Gálatas 5:17. Quando a nossa obra é obra de fé, fruto de que Deus nos diz no seu íntimo e no meu íntimo, isso honra a Ele. E esse é o tipo do serviço, é o tipo que Deus espera de nós. Quando operamos em fé, estamos nos guardando da velha natureza, que conspira contra a glória de Deus. Porque a fé é o escudo que nos protege da ação do velho homem, da velha natureza em nós. Ainda que uma ação almática tenha uma aparência de espiritualidade, na verdade ela busca apenas o interesse próprio.
a autopromoção e assim por diante. Mas quando estamos exercendo fé, agindo pelo invisível, colocando em ação a palavra revelada, obedecendo ao que Deus nos diz no íntimo, então e só então o Espírito Santo pode nos proteger e nos livrar da ação da velha natureza. Aleluia. Sabe, meus irmãos, ainda que uma ação das emoções da alma tenha aparência de espiritualidade, na verdade ela busca apenas o interesse próprio. Ela chama para si mesmo a atenção, a autopromoção e assim por diante. Mas quando estamos exercendo fé, agindo pelo invisível, colocando em ação a palavra revelada e obedecendo o que Deus nos diz no íntimo, então e só então o Espírito Santo pode nos proteger e nos livrar da ação da velha natureza. Assim como Satanás se aproxima de Eva, assim como Satanás aproximou-se de Eva para derrubá-la, ele hoje, em conjunto com a velha natureza, continua sempre tentando fazer a mesma coisa. A diferença é que antes só havia o diabo e os demônios, porém hoje existe a velha natureza e o mundo que trabalham em conjunto com ele. Por isso devemos abandonar toda tendência da nossa própria alma e seguirmos firmes no Espírito e na palavra. Vivencie sua fé todos os dias, toda semana, sempre, meu irmão, minha irmã. Isso é o que o Senhor espera de nós. A vida de Caim fala do serviço a Deus Aleluia. A vida de Caim fala do serviço a Deus ao nosso modo. Aleluia. A vida de Abel agrada a Deus porque é uma vida por fé. A vida de Caim fala do serviço a Deus do modo dele, do modo humano. Mas a vida de Abel falou pela fé. Aleluia. Podemos também falar um pouco de Ismael e Isaque. Aleluia. Em Gálatas capítulo 4:3 diz assim: lança fora a escrava e seu filho, porque de modo algum o filho da escrava será herdeiro com o filho da livre. Que coisa maravilhosa, né? Quando Deus chamou Abraão e estabeleceu promessas em sua vida, ele partiu simplesmente pela fé, sem saber para onde ia. A partir de então, ele começou a desenvolver seu relacionamento com Deus. Mas certo dia, em meio a esse processo, Sara tentou ajudá-lo a ter um filho, sugerindo que ele deitasse com sua serva egípcia, Agar, que no hebraico quer dizer voo. Agar, no hebraico, quer dizer voo. Abraão aceitando ao conselho de Sara e agindo de maneira independente a Deus, teve um filho com Agar. Porém, em Gálatas, Paulo deixa bem claro que aquele filho não era o filho da promessa, e sim o filho da carne. Há duas maneiras de viver, meu irmão, minha irmã. Na carne, segundo o que pensamos, sentimos e queremos, ou no Espírito Santo, por fé e obediência ao que o Senhor nos diz. Ou fazemos ao nosso modo, que é na carne, ou deixamos o Espírito Santo cultivar a verdade no íntimo, até que ele faça a sua palavra frutificar em nós. Deus espera que as coisas da nossa vida sejam geradas no nosso espírito, pelo Espírito e pela palavra, e não em nossa carne. Uma coisa é certa: tudo que é carnal em nós luta contra Deus e tem a sua total oposição. Ismael nasceu segundo a carne, Isaque segundo a promessa. Esses dois fatores estabeleceram claramente em que dimensão ao Senhor que vivemos. Esses dois fatores estabelecem claramente em que dimensão o Senhor quer que vivamos. Quando Deus planta a sua palavra em nosso espírito, ele espera que aquela palavra específica seja a fonte geradora da condição da nossa vida naquela área. Ou seja, a expectativa e a alegria de Deus estão em nos ver vivendo dentro daquele parâmetro que ele falou. Se nós exercitamos a nossa fé, aceitando o que Deus nos diz no íntimo, então nos encontramos na dimensão do Espírito.
Mas quando rejeitamos a palavra e agimos do nosso próprio modo, estamos na dimensão da alma, das emoções. E as consequências carnais, naturais, terrenas, humanas e muitas vezes malignas. Durante o tempo em que Deus está cultivando sua verdade em nós, enquanto não vemos ainda a manifestação do que ele nos disse, é muito perigoso agirmos na alma e tentarmos fabricar as coisas na força da carne. Sara não esperou o fruto do Espírito, o nascimento de Isaac, mas agiu ao seu próprio modo, agiu na alma. A nossa alma tem uma capacidade incrível de observar, imitar e fabricar o natural. Porém, ela não tem nenhuma condição de produzir resultados eternos e espirituais. O princípio que o Senhor Jesus estabeleceu nesse aspecto é muito claro. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Evangelho de João, capítulo 3, o verso 6. Então, eu quero perguntar, como o Espírito Santo gera? Como ele produz? Ele gera através da palavra de Deus. Produz através da fé e da obediência que exercemos nela, na palavra. A fé é a fábrica das coisas espirituais. É por ela que o Espírito Santo tem as condições necessárias de produzir em nós o resultado da verdade de Deus. Na área da nossa saúde, por exemplo, a verdade de Deus é muito simples. Somos um povo sarado. As Escrituras dizem em Isaías 53, 4 e 5. Me perdoe, adiantei o versículo. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi transpassado pelas nossas transgressões, moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Certamente ele tomou sobre si a minha e a sua enfermidade, as nossas dores. Ele levou sobre si, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Essa é a verdade de Deus para a nossa saúde. Fomos sarados por Jesus. E alguém pode perguntar, mas como eu posso entrar nisso? Passando tempo com o Espírito Santo, orando e meditando na palavra, até que ele coloque a sua palavra dentro de você e de mim. Depois, assumindo uma firme convicção de comportamento, de fé, que reflita o fato que somos sarados em Jesus. E por fé, aleluia, entramos na verdade de Deus, e no qual conquistamos aquilo que Jesus já conquistou há mais de 2000 anos. Que a nossa vida está refletindo nessa área. Ismael ou Isaac? A carne ou o espírito? Devemos sempre fazer essa pergunta. Aleluia. Sabe, meu irmão, minha irmã, nós precisamos ter a fé como maneira de vivermos no espírito. Exercitar e viver o sobrenatural de Deus. Vamos andar com o eterno, não com as coisas temporais, circunstanciais. Vamos andar no eterno, não nas coisas temporais, nem circunstanciais. Aleluia. Vamos viver as coisas de Deus. As coisas do Espírito são eternas. As coisas da alma são circunstanciais. Aleluia. Que coisa boa, né? Bom dia. Pastor Beto Fernandes que te ama. E medita sobre isso. Você anda na carne ou você anda no Espírito? Em nome de Jesus, à noite nos veremos no culto. Vou estar ministrando.